Amém? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu sou o pastor Thomas e mais uma vez eu vim compartilhar um pouco da palavra do Senhor, né? Eu não estou ensinando a palavra do Senhor, eu estou compartilhando a palavra do Senhor. E diz a Bíblia, irmão Ademir, que nós temos que ler, estudar as Escrituras. Sim, a Bíblia diz O meu povo sofre Sim, por não examinar as Escrituras. exatamente, me fez recordar, pastor, da passagem do Evangelho segundo São Mateus, quando fala a respeito da ressurreição, e que fala que, na verdade, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a necessidade de estar examinando sempre a palavra de Deus. Não é verdade? Então o senhor acha que nós, como os cristãos e estudiosos da palavra do Senhor, temos que atentar aos mínimos detalhes do que está escrito aqui? Não temos que pegar um versículo e lermos, blá, 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 não. Leia com paciência, examina, volta novamente, vê se tem, do jeito que você leu, se está encaixando, se não está. E outro detalhe muito importante, que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, é sobre Bíblias, Escrituras. Temos várias traduções. E tem umas e tem outras que são mais ricas nos detalhes e nas traduções daquela época para cá. E isso é muito importante para que nós possamos entender o que o Senhor Jesus queria estar nos passando, irmão Ademir. Sim. Por quê? Porque, presta atenção, amados, a Bíblia, ela é um livro espiritual. Presta atenção. A Bíblia, ela é um livro espiritual. O homem carnal não consegue discernir o que está escrito aqui. É como Paulo diz aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, Exatamente. que ora o homem natural, ele não consegue compreender ou discernir as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Já o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Vocês estão entendendo o porquê? Então, o porquê dos detalhes, dos mínimos detalhes. Eu vou te explicar para vocês o porquê. Aqui, eu estou com duas Bíblias. É bom você sempre ter duas ou três ou mais Bíblias, tá? Para que você possa estudar corretamente a Bíblia do Senhor. Você, pastor, que tem a sua igreja, procure usar o Senhor e todos os demais obreiros e ovelhas uma só Bíblia, um só modelo, uma só tradução, para que seja muito mais fácil a pregação, muito mais discernida a pregação, a qual todos vocês possam falar uma mesma língua. Às vezes tem uma tradução diferente da outra, eu sei que no fundo é tudo igual, mas já tenta esse detalhe aqui. Nessa Bíblia que eu estou aqui, em João 20, lá no capítulo 20, no versículo... Eu vou começar do primeiro, para que você e eu nós possamos entender. Amém? Não, aí vai demorar demais, né? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar tão grande o vídeo, eu vou logo no ponto que interessa para nós, tá bom? Nesse estudo de hoje. Vamos começar assim. João 20, a partir do 3, capítulo 3. Aliás, versículo 3, capítulo 20, versículo 3. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou, ou seja, ele ficou parado de frente ao sepulcro.
Então Pedro Simão, seguindo-o, chegou e entrou ao sepulcro. Ele também viu os lençóis, se atentem, e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas, presta atenção, deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Amém? Aqui onde nós vamos nos atentar vai ser na parte dos lençóis e do lenço. Nessa Bíblia que eu acabei de ler, ela está escrita que os lençóis estavam com Jesus envolto a eles, mas o lenço que estava debaixo da cabeça do Senhor não estavam juntos, e sim os lençóis de um lado e o lenço à parte. Amém? Eu vou te mostrar agora na outra Bíblia o que muda. E essa pequena mudança, ela vai te revelar algo totalmente diferente do que até hoje você tinha entendido sobre essa passagem do Senhor. Nessa Bíblia, no mesmo João, tá? Só que agora eu vou mais abaixo, já vou direto no foco dos lençóis. Aqui eu já vou começar do 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Enrolado. E nessa outra não fala enrolado, simplesmente à parte. Mas pastor Thomas, o que vai mudar minha vida nisso? Eu vou te mostrar. A riqueza dos detalhes de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era e é perfeito, maravilhoso, totalmente livre de erros e de falhas. Amém? Se você atentar, Pedro andava muito com Jesus. É um dos mais chegados ao Senhor. Irmão Ademir, irmãos, o que acontece com uma pessoa... Você está andando comigo agora há alguns tempos, né? Estamos andando, convivendo um pouco junto. Então, o Senhor começa a perceber em mim todos os meus trejeitos e maneiras de agir. Não é verdade? Se eu vou comer junto com o Senhor vai passar um certo tempo convivendo comigo, o Senhor vai prestar atenção onde que eu ponho os talheres, como que eu seguro nos talheres, o que eu ponho primeiro no prato, se é o arroz, se é o feijão, se é a mistura, se eu gosto de tomar um suco num copo grande ou num copo menor, se eu gosto de limpar minha boca várias vezes enquanto eu estou comendo, se eu uso mais de um papel para limpar. Sim, os hábitos e meus hábitos e meus costumes, correto? E isso era notório também a Pedro, os trejeitos de Cristo, de Jesus. Amém? Jesus, como todo bom judeu, ele era bem asseado. O que acontecia? O judeu, ele é muito detalhista. Perfeccionista. Né? Chega a ser religiosidade demais.
Então o que acontece? Jesus sabendo, porque Jesus sabe tudo, Jesus sabia até que hoje, eu, pastor Thomas, junto com meu irmão Ademilton, estaremos aqui hoje compartilhando dessa palavra com vocês. Amém? O que acontece aqui? Jesus sabendo que Pedro ia vir ao sepulcro, ia adentrar primeiramente ao sepulcro do que o outro discípulo. Concorda comigo? Ele sabe tudo. Como que Jesus ia provar para Pedro, ele não em vida, mas ele ia provar para Pedro, quando Pedro entrasse naquele sepulcro, que não tinha sido os soldados que tinham tirado ele de lá, que não tinha sido José de Arimateia que tinha tirado ele de lá, mas que tinha sido o próprio Senhor que tinha ressurreto, que tinha ressuscitado. Olha só, Jesus falando e pensando. Bom, como eu conheço muito Pedro, e ele andou comigo muito tempo, e ele sabe que toda vez que eu almoço, que eu como, que eu me limpo, ou que eu levanto, eu, Jesus, enrolo o meu lenço. Enrolo o meu lenço. Eu não dobro, eu não ponho de lado, mas eu enrolo o meu lenço. Tem pessoas que acabam de comer, tira o lenço, põe de lado. Não é isso? Jesus enrolava o lenço. O que aconteceu? O que muda dessa para essa? O que você consegue interpretar? Agora, te revelando esse detalhe, o que muda desta para esta? Mostra o detalhe, né, pastor? Mostra o detalhe do hábito, ou seja, né? Aquele hábito que Jesus tinha. O que Jesus fez? Ele ressuscitou, ele levantou, se pôs de pé, tirou os lençóis que estavam envoltos sobre ele, pôs num canto, até porque os lençóis não era o foco, e sim o lenço. Ele tira o lenço, enrola e põe separado dos lençóis. Ele podia ter colocado junto, ia fazer de... Presta atenção aqui nos detalhes de Cristo. Não foi um ato feito de qualquer maneira, ou impensado, ou... Não, peraí. Presta atenção. Jesus, quando quer falar contigo, ou falar comigo, ele vai falar com riquezas de detalhes. Não de qualquer jeito. Os lençóis foram postos do lado, ele enrolou o lenço e falou assim: eu vou pôr aqui, deste lado, separado e enrolado, porque quando Pedro, Simão, adentrar no sepulcro, quando ele bateu o olho, ele vai falar: o mestre ressuscitou. Porque diz aqui que eles não estavam atentos ao quê? Às Escrituras. Não é isso? Só que Pedro, quando entrou, ele bateu o olho nos lençóis. Peraí, esses lençóis estavam enrolados, Senhor. Aí olhou do lado. Eu creio que ele deve ter tomado essa euforia. Do jeito que o mestre enrolava o seu lenço. Você entendeu agora, irmão? Sim. O que você achou da diferença de uma pequena palavra? Então, resumindo, é isso. É o requinte de detalhe. Ponto final, né? Mudou? Mudou? Sim. Mudou para você? Mudou. Jesus não faz nada, irmãos, de qualquer jeito. Nem na minha vida, nem na sua vida. Jesus se preocupou em revelar para Pedro: olha, Pedro, eu vou deixar algo
para você que quando você adentrar na caverna, no sepulcro, você vai ter a certeza que foi o Mestre, que foi o próprio Senhor Jesus que ressuscitou. Eu deixarei esse detalhe e você, ao entrar, vai perceber que foi o Mestre. Amém, irmãos? Então, meu querido, minha querida, preste muito atenção nessa palavra maravilhosa. Muita atenção nos detalhes, nas coisas pequenas. Um lenço enrolado ou um lenço posto ao lado, para muitos vai ler e vai passar desapercebido, irmão. Sim. Não faça isso com a palavra do Senhor. Deguste da palavra do Senhor. Leia, releia, pensa, reflita. E eu tenho a certeza que você, estudando a palavra do Senhor desta maneira, com delicadeza, com atenção, com paciência, com calma, você vai se sentir muito mais feliz servindo esse Senhor Jesus Cristo do que você ler de qualquer maneira a palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria que você nos acompanhasse nos outros vídeos, compartilhasse, porque a palavra do Senhor ela é feita para ser distribuída a todas as criaturas. Ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Amém? Tem o pregador do telhado. Você sabe o que é o pregador do telhado? Muitos falam, poxa vida, como é que está escrito lá, o pregador do telhado? O que você acha? O que é o pregador do telhado? O que é? O que é nos dias de hoje? É a televisão, é o rádio, é a internet. O pregador do telhado é aquilo que vem por fora, aquilo que vem de cima. É modernidade. Cristo, ele estava lá, mas ele está aqui. Amém? Então, meu amado, então, minha amada, respeite a palavra do Senhor, leia com carinho, leia com atenção. A palavra do Senhor não é micro-ondas. Você aperta lá um minutinho e está pronto. Não. A palavra do Senhor é tempo, ler, estudar, examinar. Pega uma outra Bíblia, compara os versículos, às vezes uma tem mais riquezas e detalhes, e assim você vai ver que muda totalmente a pregação. Amém? A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, e compartilhe o vídeo. A paz do Senhor Jesus. Amém.